Graça e paz do Senhor Jesus, queridos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao devocional de hoje aqui no canal Ministério Zoe, Vivendo a Vontade de Deus. Eu sou o pastor Fábio e todos os dias eu tenho estado aqui trazendo um devocional especial para você. E desde ontem nós estamos vindo falando sobre um tema muito importante, que é esse dom sobrenatural, essa capacitação que o Espírito Santo traz sobre a vida dos cristãos, que é o que é a oração em línguas, que é o orar no Espírito. Ontem, no devocional de ontem, eu trouxe uma mensagem onde ensinava sobre o quê? Orar no Espírito e orar em línguas é a mesma coisa? Então, se você ainda não assistiu o devocional de ontem, eu convido você a poder entrar na nossa playlist de devocional. Você vai ver lá no dia anterior a este, que tem lá um devocional Orar no Espírito. E hoje você vai ver aí na nossa thumbnail, que é a nossa capa inicial, Orar no Espírito, o porquê de orar em línguas. E eu quero primeiramente poder estar orando, consagrando ao Senhor esse dia e logo em seguida trazer textos embasados em textos bíblicos, né? Sempre em textos bíblicos, para que você possa meditar comigo e você possa tirar e esclarecer todas as suas dúvidas conosco nesses devocionais. Esses devocionais têm como objetivo, claro, trazer ensinamento, fazer você meditar e você totalmente baseado na Bíblia, né? Obviamente, para que você tire as suas conclusões. Amém? Então curva a sua cabeça, deixa eu poder estar orando por você. Querido e eterno Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós nos colocamos diante do Senhor, Pai, nesse devocional de hoje, consagrando ao Senhor, Pai, esse dia, esse devocional, essa palavra, que seja uma palavra que realmente venha a gerar frutos em nosso coração, uma palavra revelada sobre a nossa mente, trazendo a verdade, trazendo o direcionamento, a sabedoria que o Senhor tem para nós, Pai. Usa dessa palavra, dos versos bíblicos, de tudo que aqui for falado, Pai, para edificar, Pai, em nome do Senhor Jesus. E eu coloco a vida desse irmão e dessa irmã diante do Senhor, pedindo ao Senhor a bênção do Senhor para esse dia. Que o Senhor venha proteger, guardar, prosperar todas as áreas da vida deles, Pai. E que toda a artimanha do inferno, todo o mal, toda armadilha, todo plano, projeto contra a vida deles sejam frustrados agora, em nome de Jesus. Frustrados agora, em nome de Jesus. E que eles venham ter um dia guardados e protegidos pelas tuas mãos, Pai. Que o Senhor mostre a eles como que o inimigo tem tentado enganá-los. Que o Senhor possa mostrar a eles, Pai, como que o inimigo tem tentado persuadi-los a serem enganados. Que o Senhor, Pai, mostre para eles qual é a melhor forma de agir, dando a eles sabedoria, discernimento e compreensão, Pai. Em nome de Jesus, guarda a saída, a chegada, coloca as tuas mãos sobre eles, Pai, e que eles sempre estejam diante do Senhor, habitando no esconderijo do Senhor, Pai, para a honra e a glória do teu santo e poderoso nome, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, queridos? Então vamos lá. Como eu disse, ontem nós falamos sobre orar no Espírito e orar em línguas. Nós trouxemos ali, mostrando se há diferença entre um ou outro, ou se é a mesma coisa. Se você não assistiu, vai lá no nosso devocional do dia de ontem e você vai poder tirar ali as suas dúvidas. Hoje nós vamos estar falando sobre o orar em línguas, né?
o porquê do orar em línguas. Ok? Eu sei que você muitas vezes está louco para querer saber, pastor, como que eu posso orar em línguas? Calma. Eu vou trazer essa mensagem ainda de como você vai fazer para buscar esse dom em Deus, para buscar esse dom no Espírito Santo. Tá? Você vai ter essa mensagem logo, logo, em nome de Jesus. Pegue esses conhecimentos, vai agregando esses conhecimentos, vai orando ao Senhor, pedindo o batismo com o Espírito Santo, e vai agregando esses valores, vai meditando nessas palavras, que vai dar tudo certo. Tá bom? Um passinho de cada vez e vai dar tudo certo. Então vamos lá. O porquê de orar em línguas. Eu quero primeiramente trazer um texto de 1 Coríntios, capítulo 14, verso do 1 ao 4, para que nós possamos meditar. Diz assim, ó: sigam o amor e busquem com dedicação os dons espirituais, principalmente o de profecia. Pois quem fala em línguas não fala por intermédio de homens, mas de Deus. De fato, ninguém o entende. Pelo Espírito fala mistérios. Mas quem profetiza o faz para edificação, encorajamento e consolação dos homens. Quem fala em línguas edifica a si mesmo, mas quem profetiza edifica a igreja. Amém? Então, esse texto, ele já vai nos mostrando, primeira coisa, que a oração em línguas, ele é um dom. O apóstolo Paulo, ele começa no verso 1 dizendo: busquem com dedicação os dons espirituais. Dons espirituais, ele é o poder do Espírito Santo capacitado no ser humano. Ou seja, o Espírito Santo capacitando aquele ser humano a fazer algo sobrenatural. Ou seja, a oração em línguas, ela não é um idioma natural do ser humano. Ele é uma capacitação que o Espírito Santo faz o ser humano ter. Aonde esse dom, como todos os outros dons que tem, são 9 no total, que a Bíblia nos lista, ele tem objetivo de edificação. Por exemplo, se eu expulso o demônio de alguém, quem está sendo edificado? Eu que expulsei o demônio ou a pessoa que está sendo liberta do demônio? A pessoa que está sendo liberta do demônio. Então aquela pessoa está sendo edificada. Quando eu oro por alguém por cura, quem está sendo edificado? Eu que estou orando por cura ou a pessoa que está sendo curada? A pessoa que está sendo curada. Quando tem uma profecia para a igreja, a Bíblia nos diz que a profecia, ela tem como fundamento a edificação da igreja. Edificar, encorajar e consolar os homens. Então os dons, ele tem como objetivo trazer edificação para alguém. Mas a oração em línguas, ela é o único dom que edifica você próprio, que edifica você mesmo. Então, só nisso eu já poderia pensar, quer dizer que eu devo orar em línguas porque edifica a mim mesmo? Também. Porque você vai ser edificado. E essa palavra edificado não é questão de ser fortalecido somente, mas também de construído. Construir. Quando você ora em línguas, existe uma construção de algo, claro que de Deus, dentro de você. E aqui eu já vou adiantar que esse algo que está sendo construído é a mente de Cristo em você. Ok? Agora, o porquê que eu devo orar em línguas? Por que eu estou sendo incentivado pelo apóstolo Paulo, pela igreja,
pelo Fábio, que agora o pastor Fábio que está aqui ministrando, por que que eu devo orar em língua? Por que de orar em línguas? Vamos lá, vamos responder essa pergunta um pouco mais a fundo. Ok? Romanos 8, 26 e verso 27 diz assim: da mesma forma, o Espírito, perceba que a palavra Espírito está em letra maiúscula, ok? Então se faz referência ao Espírito Santo. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como devemos orar. Mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda o nosso coração conhece a mente do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Eu vou deixar aqui, queridos, esse texto na tela para você poder acompanhar. Vamos pegar esse verso 27 primeiro. Eu faço aquela pergunta para você. Quem é que sonda o nosso coração? Quem é que sonda o nosso coração? Você vai falar, o único que consegue sondar o nosso coração é Deus. Muito bem. Então, Deus que sonda o nosso coração conhece a mente do Espírito Santo. Porque você tem que entender, aqui eu volto para você, que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo são três pessoas distintas, mas um único Deus. Ok? Um único Deus. Então, Deus, ele conhece a mente do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo intercede pelos santos. Quem são os santos, queridos? A Bíblia nos mostra que os santos são todos aqueles que creram e aceitaram Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. Todos. Não foi aquele que viveu piedosamente, morreu e se tornou santo. Não. Você que aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você é santo. Você está num processo de santificação. Você é considerado santo. Então o Espírito Santo intercede por você que é santo de acordo com a vontade de Deus. Daí você vai falar assim, pastor, quer dizer, o verso 26 fala o quê? O verso 26 de Romanos 8, 26 fala que eu sou fraco, que minha carne ela tem uma fraqueza, que eu não sei orar como convém. Então o Espírito Santo ele vem interceder por nós com gemidos inexprimíveis. Aonde eu já sei que esses gemidos inexprimíveis é aquilo que o Espírito Santo gera no meu espírito. Ok? O Espírito Santo, ele gera dentro do teu espírito uma linguagem sobrenatural, que aqui em Romanos 8, 26 é chamado de gemidos inexprimíveis, que é o orar no espírito, que é o orar em línguas, ok? E no verso 27, nós vemos que o Espírito Santo, ele intercede por nós de acordo com a vontade de Deus. Então eu interpreto o quê? O que eu entendo, o porquê que eu devo orar em línguas, o porquê que o apóstolo Paulo incentiva os cristãos a orar em línguas. E por que eu estou incentivando você a orar em línguas? Vamos traduzir aqui verso 26 e verso 27 de Romanos 8. Primeiro, porque nós somos fracos e nós não sabemos orar como convém. Esse é o ponto principal. Segundo ponto, porque o Espírito Santo ele vem gerar uma oração em nós de acordo com a vontade de Deus.
Isso significa que nem tudo que eu oro é de acordo com a vontade de Deus. Mas quando eu oro em línguas, quando eu oro no Espírito, quando eu faço essa parceria entre o Espírito Santo gerando uma oração, um gemido inexprimível dentro do meu espírito, e eu expresso isso em forma de vocalização, eu estou orando de acordo com a vontade de Deus. Não é legal isso? Porque, raciocina comigo, se eu tenho a minha fraqueza, se eu não sei orar como convém, então quer dizer que muitas vezes eu não oro de acordo com a vontade de Deus. E por isso eu não tenho resposta de oração. Mas eu tenho o Espírito Santo que habita em mim, que quando eu aceitei Jesus, ele veio, se assentou no meu espírito, porque nós seres humanos temos corpo, alma e espírito. O Espírito Santo se assenta no meu espírito, ele gera essa oração no meu espírito, e eu, em parceria, a minha parte humana, carnal, ela começa a reproduzir, mesmo sem entender, mesmo sem compreender, eu começo a gerar, a pronunciar, a balbuciar, como diz o livro de Isaías, essa linguagem, esses gemidos inexprimíveis gerados pelo Espírito Santo. E eu não sei o que eu estou dizendo. Porque lembra que nós lemos lá em 1 Coríntios 4:1, do verso 1 ao verso 4, quem fala em línguas não fala a homens, fala a Deus. Então, eu não sei orar como convém por causa da minha fraqueza carnal. O Espírito Santo vem, gera uma oração, numa parceria junto comigo, eu vocalizo isso, começo a pronunciar palavras que talvez para o meu cérebro, para o meu idioma não faz nenhum sentido, mas a Bíblia diz que o Espírito Santo, através daquela oração, daquela gemido inexprimível, da oração em línguas, do orar no Espírito, eu estou orando de acordo com a vontade de Deus. E de acordo com a vontade de Deus, eu estou me edificando. Amém? É por isso que você deve buscar os dons espirituais. Busque com zelo os dons espirituais. O apóstolo Paulo fala, eu gostaria que vocês falassem línguas, mas também gostaria que vocês mais profetizassem, porque quem profetiza edifica a igreja, mas quem ora em línguas edifica a si mesmo. Todos os dons vai edificar alguém, mas o orar em línguas vai edificar você. Vai construir a mente de Cristo em você. Amém? Gostou dessa mensagem? Curta, comente, compartilhe, se inscreva em nosso canal e amanhã tem mais um devocional com mais uma mensagem, mais um devocional de orar no Espírito, com uma outra mensagem sobre orar no Espírito, que vai tirar outras dúvidas que possivelmente você vai ter. Amém, queridos? Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do doce Espírito Santo esteja sempre com vocês. E você diz amém. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Até mais. Tchau, tchau.